Olá, boa noite, seja bem-vindo. Está no ar o Rede Debate pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Hoje comigo o jornalista José Vieira Neto, que vai dividir a bancada do Rede Debate comigo. Lena Guimarães, infelizmente, está com uma virosezinha, não pôde comparecer hoje. O Wellington Farias também não pôde comparecer. A bancada hoje está restrita ao apresentador que vos fala e José Vieira Neto aqui comigo. Mas hoje nós temos também um convidado especial para falar de assuntos de interesse da sociedade de toda a Paraíba, por sinal. Já que nós enfrentamos 2013, um ano de seca, muita seca no interior do estado, 2014, as perspectivas não são também das melhores, mas quem está conosco hoje aqui para falar sobre o que o governo tem feito, o que o poder público tem feito de ações, de obras para minimizar pelo menos esse problema da falta de água para consumo humano e para a produção agrícola, é o secretário estadual de Recursos Hídricos do estado da Paraíba, João Azevedo, a quem eu vou começar o programa de hoje dando logo boa noite ao secretário. Boa noite, secretário. Prazer tê-lo aqui. Boa noite. Prazer participar, Vieira, participar do programa. Secretário, eu já disse que as perspectivas não são bem animadoras, mas deixa eu ver seu ponto de vista, né? Como é que o senhor está observando esse início de ano? O que é que o senhor acha dessa situação da Paraíba em relação a recursos hídricos? Veja bem, esse ano nós temos, pelo menos as projeções que nós estamos recebendo dos institutos de meteorologia, é que nós vamos ter um inverno dentro do que nós chamamos dentro da média histórica. Isso, evidentemente, está acontecendo. A gente tem a expectativa de fazer com que pelo menos parte dos nossos reservatórios recebam água suficiente para a gente vencer mais um ano. É claro que o ideal era que nós tivéssemos um inverno bem acima da média, para que efetivamente a gente pudesse repor todo o estoque, considerando que a gente está abaixo de 30% da nossa capacidade de armazenamento de água hoje no estado da Paraíba. Mas as perspectivas são de que nós teremos um inverno dentro da média, o que isso já é muito bom diante de 2 anos seguidos que nós tivemos aí de baixíssima precipitação, que foi o caso de 2012 e 2013, onde das 12 regiões que nós acompanhamos, 9 ficaram absolutamente abaixo da média histórica. Qual é a região mais crítica hoje do estado? Onde é que o governo está olhando hoje com mais cuidado em relação, basicamente, ao abastecimento da água aí, prioritariamente para o consumo humano? Nós temos que fazer uma análise, principalmente focando em determinados aspectos. O primeiro, a própria dimensão das cidades, o tamanho de cada cidade. Então nós temos um problema muito sério com relação a Cajazeiras, Souza, Nazarezinho, essa região. Nessa região, o governo do estado, inclusive, o governador Ricardo Coutinho, agora segunda-feira, já autorizou o início de um sistema de adutoras, que nós chamamos de adutoras emergenciais, exatamente para atender a Cajazeiras, Nazarezinho e Souza, porque você não pode imaginar que cidades desse porte cheguem a ter o seu sistema de abastecimento d'água entrando em colapso. Então é importante imaginar que para cada região nós temos um foco diferente. No caso do Cariri, no caso do Curimataú, são regiões em que efetivamente o programa de carro-pipa está sendo fortemente ampliado para atender as cidades que hoje a gente sabe que o período de chuva só vai começar a partir de abril, maio naquela região. Então, para cada região nós temos um foco diferente, mas nos preocupa como um todo ainda o estado, porque são mais de 190 municípios ainda em estado de emergência. Secretário, fica só a dúvida aí em relação a essa cidade que o senhor falou. Essa adutora trará água Para Cajazeiras, trará água da barragem de Lagoa do Arroz. Ainda tem, como é que está a capacidade da Lagoa do Arroz? Em torno de 17% a 18% da sua capacidade. Então, emergencialmente, ela ainda daria para suprir Cajazeiras? Com certeza, porque é parte de Cajazeiras. Porque Cajazeiras é atendido por uma outra barragem, Engenheiro Ávidos, que leva a água para lá. Como a barragem de Engenheiro Ávidos está mais baixo, está com 13%, é importante que a gente tenha uma outra alternativa de atendimento para Cajazeiras para que ela não entre, evidentemente, em colapso. Nazarezinho não. Nazarezinho já entrou em colapso, está sendo atendido por carro-pipa e nós vamos fazer uma adutora a partir da estação de tratamento lá de Souza, que fica em São Gonçalo, até Nazarezinho. E o caso de Souza é uma adutora de engate rápido que vai sair da lagoa de compensação do perímetro irrigado de Souza, chegando até
a própria cidade, onde nós vamos implantar, inclusive, uma nova estação de tratamento. Trazendo água de Curemas, é de isso? Curemas. Curemas através do Canal da Redenção, chegando até a barragem de compensação e de lá até Souza. Secretário, eu tive há algum tempo, a gente fez uma trilha aí, 4x4 para o sertão, e tem uma estrada antiga que está praticamente abandonada, que margeia o Canal da Redenção. E a gente observou que em vários pontos o canal está em situações dificílimas. Isso já faz algum tempo, faz em torno de um ano, eu acho. Placas quebradas, completamente sujo, ou seja, assim, uma coisa bem de abandono mesmo. O governo tem feito alguma coisa para reparar esses estragos ao longo que o canal sofreu desde a partir da sua construção? O Canal da Redenção é uma obra com 37 quilômetros que nunca tinha passado por nenhum tipo de reforma. E nós estamos exatamente nesse momento fazendo a recuperação total do canal, não só das vias marginais, dos caminhos, das bermas laterais do canal, mas de toda a recuperação de todas as placas, fazendo desobstrução, fazendo inclusive a partir desse mês o desligamento de várias ligações clandestinas que existem ali, que tem roubo de água ao longo do canal. Ou seja, nós estamos fazendo um trabalho de recuperação total. As estações, a estação de bombeamento, com a recuperação das bombas, com o transformador, um grande transformador que estava lá parado. Nós estamos investindo cerca de R$ 1.300.000 na recuperação total do canal, para que o canal, inclusive, possa atender aquilo para que ele foi projetado, que é levar água até os 4.300 hectares lá do perímetro irrigado de Souza. Ele está sendo usado em sua plenitude, secretário? Não, o canal ele funciona, não está na vazão máxima, porque ele tem uma capacidade de 4 metros cúbicos por segundo. Da estiagem, né? Ele tem uma capacidade de transportar até 4 metros cúbicos por segundo. Entretanto, como na parte do perímetro irrigado, lá na área do perímetro, você ainda tem áreas a implantar o programa, tem 1.000 hectares que pertence ao INCRA, que não implantou ainda o programa de irrigação. Então não há necessidade de operar ainda no limite. E por conta também da estiagem que nós estamos passando. Certo. O senhor estava falando dessas adutoras que vão socorrer Nazarezinho, Cajazeiras e Souza. Né? Quando é que elas começam a ser construídas? Elas começam já agora no mês de fevereiro. Porque Qual a previsão de entrega? A previsão de entrega até o meio do ano. Porque são adutoras de rápida execução, porque é utilizado um tubo que nós chamamos tubo de engate rápido. É um tubo que para quem conhece um pouco assim da área, ele parece muito com aquele tubo de irrigação. É um tubo que você vai fazendo o acoplamento e trava ele manualmente. Então ele é um tubo que rapidamente você consegue fazer a adutora. E essa adutora nós viabilizamos em dezembro junto ao Ministério da Integração, junto à Defesa Civil Nacional, envolvendo recursos aí na ordem de R$15.500.000, dos quais 11,5 milhões do governo federal e o restante como contrapartida do Estado. Mas em fevereiro nós já vamos estar começando. Secretário, fica a curiosidade, a gente sempre tem a referência no sertão da Paraíba do sistema Curemas Mãe d'Água, né? Como é que está, em termos percentuais, a capacidade de água hoje do sistema? O sistema Curemas Mãe d'Água, ele realmente está bem abaixo do que nós esperávamos que estivesse nesse início desse ano. Por coincidência, hoje eu recebi o relatório, Curemas subiu com a última chuva, a chuva de ontem, desse final de semana, 12 centímetros e Mãe d'Água 22 centímetros no seu espelho. Isso já é um volume considerável. Entretanto, nós tivemos reunião com a Agência Nacional de Águas a semana passada e temos todas as medidas, porque o governo trabalha e planeja na perspectiva de chuva zero. Ou seja, se não ocorrer nenhuma chuva, o que é que vai acontecer e quanto tempo durará a água acumulada de cada barragem com o atendimento atual. Nesse caso específico de Curemas, nós temos uma projeção que, com as medidas adotadas já e com novas medidas que deverão ou poderão ser adotadas se não ocorrer as chuvas, nós vamos ter uma utilização de Curemas ainda até o final de 2015. Mesmo. O que dá uma certa perspectiva de chuva zero, isso aí. Uma perspectiva de chuva zero. Nós trabalhamos para o planejamento com perspectiva de chuva zero. Considerando chuva zero, com as medidas adotadas e com algumas que entrarão em operação caso não ocorram as chuvas, nós teremos ainda até o final de 2015 água para atender aquela região. Claro que dentro de condições menos favoráveis do que são atendidas hoje à população. Tem uma questão interessante, Hermes, e aí a gente que é do... Eu que sou particularmente, eu que sou do sertão, Hermes aqui é da região de Sapé, do Brejo, mas a minha terra, minha cidade natal é Pombal.
E Pombal tem o privilégio de ter um rio perenizado a partir do sistema Curemas Mãe d'Água. Nessa perspectiva de chuva zero aí, secretário, existe a possibilidade de ser barrada essa liberação de água ou pelo menos um fiozinho de água vai ser mantido constantemente? Não, na verdade, a medida mais radical que pode acontecer é você reduzir, evidentemente, a vazão da saída de Curemas e de Mãe d'Água. O que acontece hoje é o seguinte, muitas pessoas às vezes não entendem e dizem assim, por que é que, mesmo na estiagem, a Paraíba continua soltando água para o Rio Grande do Norte? É porque, na verdade, existe uma coisa chamada marco regulatório, em que estabelece que no limite entre Paraíba e Pernambuco, deverá ser mantida uma vazão de 1 metro cúbico por segundo. Isso é Entre Paraíba e Rio Grande do Norte, não? Entre Paraíba e Rio Grande do Norte, no limite, nós temos que manter uma vazão mínima de 1 metro cúbico por segundo. É claro que, às vezes, por uma questão de controle do próprio DENOX, às vezes essa vazão ultrapassa um pouco, mas nós estamos muito atentos para que não deixe ultrapassar. Caso, volto a dizer, caso não ocorram chuvas, nós teremos já, vamos ter a necessidade de se fazer uma redução mais ainda dessa vazão, o que evidentemente vai prejudicar, não tenho dúvida disso, principalmente os irrigantes, porque aí nós vamos direcionar a água que tiver nas barragens para o consumo humano. Significa essa redução drástica, aí significa manter o nível de 1 metro. Abaixo disso, não? Não, significa baixar até esse 1 metro. Baixar porque até 1 metro. Em caso de emergência, o próprio marco regulatório já prevê que você pode fazer uma redução para que a gente tenha... A gente tem que entender que o sistema de Curemas atende a uma população de quase 500 mil habitantes. Você imagina aquela adutora que sai do Rio Piranhas, que vai até Patos, né? E hoje nós estamos estendendo até Assunção, até aquela região. Então essa adutora, ela atende a toda uma população. Você não pode imaginar correr o risco de ter uma população de 500 mil habitantes sem abastecimento. Secretário, deixa eu colocar já algumas perguntas dos telespectadores e eu aproveito para registrar aqui a audiência e a participação pelas redes sociais do vereador Raoni Mendes, do Herbert Tagino, também do Ranieri Abrantes, Giovanni Meirelli, nosso colega aqui de casa, que está também nos assistindo, né? O Evaldo Costa e o Éder Santos estão assistindo. O Ranieri Abrantes diz que o João Azevedo é um dos melhores secretários do governo, competente, conhecedor dos problemas de sua pasta, mas pergunta sobre Camará. Camará está em ritmo muito forte agora. Camará é uma obra emblemática. Camará, ela, pelo acidente que sofreu, ela precisava de um projeto que, acima de tudo, oferecesse segurança, que desse garantia para a população que reside, para toda a população que reside naquela área, e que precisava ser feito com todo o cuidado devido. E é isso que nós estamos fazendo. Nós tivemos uma fase inicial de levantamentos de novas sondagens, fizemos mais de 40 furos novos de sondagens, todos eles com televisionamento, com ensaios de perda de água, para que essa sondagem servisse para a elaboração de um projeto executivo muito detalhado. A partir daí, nós começamos a trabalhar e fazer um trabalho muito, muito cuidadoso. Imagine você que nós tivemos que cortar toda a rocha para fazer novas fundações sem destruir o maciço existente. Então, nós não utilizamos dinamite, nós não utilizamos nenhum processo que pudesse provocar a ruptura ou danos ao maciço existente. Nós fizemos o corte da rocha todo com fio diamantado, o que evidentemente leva muito mais tempo, mas em compensação isso permite que você não cause nenhum dano à estrutura existente. Nós já estamos com a usina de concreto instalada e já começamos efetivamente ao processo de reconstrução. É uma obra que hoje já tem mais de 100 operários trabalhando, envolve recursos na ordem de 35 milhões de reais e nós esperamos até o final do ano entregar uma barragem, uma nova barragem, que a gente sabe muito bem que para o imaginário popular, isso só durante o tempo fará com que as pessoas passem a acreditar naquela obra que ficará pronta, eu espero, até o fim do ano.